todos, os amigos, as amigas que sempre têm estado conosco nessas noites de segunda-feira. Nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, desejamos a todos muita luz e muita paz no seu coração, na sua família, e que possamos, de mãos dadas aí com a doutrina espírita, conseguirmos superar esses momentos difíceis, esses momentos pelo qual a humanidade vem passando. A doutrina espírita, como filosofia, religião e ciência, tem um cabedal muito grande de informações para compreendermos melhor esse momento atual, um momento de transição, a entrada definitiva da nossa humanidade, da transição tão esperada por todos nós para um mundo melhor, um mundo mais tranquilo, mais ameno, com menos doenças, com menos dificuldades. Mas, por enquanto, ainda seguimos, nesse navio, nesse barco, nesse mundo de provas e expiações, mas que é um planeta lindo e maravilhoso, que nos abriga, que nos abraça, nos oportunizando aí realizações de construções novas na nossa vida, na nossa personalidade, na nossa relação com os nossos irmãos e irmãs. Nesta noite nós teremos conosco, mais uma vez, a companheira Mariusa Carmo, que traz o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. Muito grato, nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes estamos, Mariusa, por sempre ter nos atendido ao nosso chamado, ao nosso convite, para trazer aqui o seu entendimento, o seu conhecimento, através da luz resplandecente do Espiritismo cristão. Vamos nos preparar para darmos início à nossa reunião, pedindo as bênçãos à nossa irmã, na sua vida, para a sua família, e que ela continue nessa trajetória aí de luta, nessa trajetória de estudos, de aprimoramento, para trazer esses conhecimentos a todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando nesse momento a permissão para que estejam entre nós os benfeitores espirituais, os nossos amigos espirituais, os mentores, aqueles que sempre estão conosco na nossa caminhada, nos sustentando, nos apoiando e nos intuindo para que possamos seguir adiante, seguir em frente. Senhor Jesus, gostaríamos de pedir a permissão de fazer aquela prece que Tu nos deixastes endereçadas a Deus para a abertura da nossa reunião desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Mas não nos deixes, Senhor, entregues às tentações e livra-nos do mal e de todos os males, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Rogativas. Na oração, pede a você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma réstia de amor
e em torno a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga a você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir, em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu, e enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor de seus pés, por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade, a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? André Luiz. Olá, meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos novamente, mais uma vez buscando o estudo, a reflexão do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós vamos fazer uma reflexão em fazer o bem sem ostentação. Então nós vamos estar refletindo sobre os itens 1, 2 e 3, tá? Para que a gente possa compreender um pouco mais dessas lições. Lições essas que não nos são desconhecidas, por várias vezes já ouvimos algo a respeito, já lemos, mas todas as vezes que nós lemos, nós refletimos sobre o Evangelho, nós, devido à nossa conscientização, a nossa maturidade espiritual, nós encontramos algo que nos engrandece, algo a mais que antes a gente não havia percebido, Então, eu vou iniciar com a leitura do capítulo do item 1, tá? Para que a gente possa iniciar a nossa reflexão. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Está em Mateus, capítulo 16. Então, meus irmãos, essa passagem, ela nos remete a várias reflexões a respeito de nós mesmos, da etapa evolutiva a qual nos encontramos, Por quê? Nós passamos por um processo de regeneração, nesse processo de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas ainda, mesmo nesse processo, nós encontramos e temos ainda muito forte em nós o egoísmo, o orgulho, a ganância, o querer mostrar de nós o que nós somos, a exacerbação do ego, da vaidade, que é bem próprio dessa nossa etapa. Então, essa passagem, para nós, nesse processo de evolução ao qual nos encontramos, não é fácil, porque nós ainda esperamos muito a recompensa humana,
né? Recompensa muitas vezes material, daquilo que nós fazemos. Isso não me torna nem melhor nem pior do que ninguém, né? É um fato. Mas que nós, que já estamos estudando, que já conhecemos a palavra do Cristo, que já estamos vivenciando essa doutrina bendita, consoladora, esperançosa, que é a doutrina espírita, temos por obrigação exercitar, né? Pelo menos isso. Tentar exercitar e fazer com que a esmola passe a ser um serviço em prol do outro. Porque nada mais somos do que servidores do Cristo, da seara do Cristo, né? Então nós compreendemos que a nossa existência nesse planeta escola, ela só tem sentido quando nós damos a mão ao outro. Quando nós deixamos evidente a nossa intenção de ajudar, de fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar recompensa de forma alguma, né? E mais do que a esmola, vamos dizer assim, mais do que levar o material, né, o pão material, que infelizmente devido ao egoísmo que ainda prevalece na nossa sociedade, na humanidade, né, terrestre, ainda tem muitos dos nossos irmãos, ainda mais nessa fase em que estamos vivendo de pandemia, muitos irmãos passando necessidade, passando a falta do pão, do básico, do mínimo para sobreviverem. Não estou dizendo de viverem, de sobreviverem. E é óbvio que é muito válido que a gente leve esse pão, sim. É necessário que a gente leve o pão material a esses irmãos, mas que saibamos fazer isso. Que nós, além da caridade material, nós tenhamos também a caridade moral, de nos colocarmos no lugar desses irmãos, de levar a eles com dignidade e respeito aquilo que eles estão necessitando, de fazer com que eles entendam que isso que nós estamos levando é um serviço que eles estão fazendo em prol de nós mesmos. Nós tentamos inverter a situação, tratá-los com respeito devido, resgatar neles a esperança, resgatar neles a cidadania, né? A autoestima, muitas vezes tão machucada, tão maltratada, né? Mas que a gente saiba se colocar diante deles, tal como eles são, com humildade. A caridade requer humildade, e a humildade não necessita de holofotes. A humildade não necessita de trombetas dizendo fulano é bom, olhe só como fulano é boa. Ela faz caridade, não necessita disso. Porém, o trabalho assistencial, ele precisa ser divulgado. Ele precisa ser reconhecido, porque ele pode incentivar que outras pessoas também o façam. Participem, incentivar, estimular essas pessoas, motivar outras pessoas a ajudarem ao próximo. Muitas vezes as pessoas estão muito presas em si mesmas, né? E quando aparece uma oportunidade assim, a pessoa às vezes desperta naquele momento aquele insight, olha, eu posso fazer também, né? Então não é o meu trabalho assistencial, não é o trabalho assistencial de fulano que vai aparecer. É simplesmente o trabalho, porque o que vai falar de mim é o meu legado, são as minhas ações boas ou más, é o meu trabalho que eu deixo, e não eu pessoalmente. Não sou eu que tenho que alardear o que eu sou, o que eu faço. Isso é orgulho, né? Isso é a exacerbação do nosso ego, do superego, né? Da nossa vaidade. Então, que quando a gente for levar aos nossos irmãos, que a nossa intenção seja absolutamente aquela de ajudar, de fazer o bem pelo bem, e não esperando recompensa humana, não esperando reconhecimento, holofotes sobre nós.
O verdadeiro reconhecimento vem do Pai, vem de Deus, que tudo vê, que tudo conhece, que nos conhece melhor do que a nós mesmos, que nos sonda, que vê tudo, as nossas fraquezas, que vê as nossas virtudes, que vê os nossos defeitos e nos aceita como nós somos. Isso é que é importante. O reconhecimento humano, ele é muito etéreo, né? Ele passa assim tão rápido que a gente mal percebe. E de nada vale. O que nós levaremos daqui para a vida futura a qual nós cremos são as nossas ações, as nossas intenções diante das nossas ações. É isso que nós levaremos. Um troféu, uma manchete de jornal, isso tudo fica aqui. Nada nós vamos levar disso. Então é esse entendimento que nós trazemos, né? Quando ele nos diz, se você age, né, como os hipócritas na sinagoga, se mostrando a sua mão, né? Mesmo que um pouquinho a gente vai escondendo a mão assim, mas deixando um pouquinho lá fora, para que seja visto aquilo que nós estamos fazendo, ele nos diz, em verdade vos digo, que já receberam sua recompensa. Se para nós ainda estamos muito tão apegados à matéria, ao ponto de nos importarmos muito mais com os holofotes, né, sobre nós, do que com o reconhecimento do Pai em vida futura que nós teremos, então eu já recebi a minha recompensa. Então essa análise, essa reflexão que a gente precisa fazer, qual é a minha intenção em ajudar o outro? Que seja uma ajuda respeitosa, que seja uma ajuda não de esmola, né? Que muitas vezes você está no trânsito, no sinal, vem alguém, bate ali, me dá uma moeda, e você até, né, de má vontade, pega a moeda, toma, leva. Você nem olhou naquele irmão, você não falou bom dia. Mesmo que eu não tenha, meu irmão, eu não tenho agora. Ou se eu tiver, toma, que vá com Deus, que Deus te abençoe, te tire dessa situação difícil. Olha para ele. Isso é respeito. Vale muito mais do que aquela quantia que você deu a ele. Olhar nos olhos desses irmãos, e nós precisamos aprender isso. E quando eu digo nós, somos todos nós mesmos, e eu estou incluída nisso, porque muitas vezes não é porque a gente está estudando a doutrina que a gente não é falho. É sim. Então, às vezes acontece da nossa pressa no dia a dia, do nosso estresse, do nosso cansaço, das nossas preocupações, passar de ver a pessoa e ver através dela e não vê-la, né, realmente. Então que a gente possa ver o outro com os olhos do Cristo, de amorosidade, como irmão em Cristo, né? No item 2, que se assemelha a isso que nós acabamos de ler, ele vem nos dizer: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, poderei me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Está em Mateus capítulo 8. E aí a gente pensa assim, mas que contradição, né? Jesus nos diz, não é que sua mão esquerda não veja o que sua mão direita fez, mas ele está dizendo para o leproso descer lá e ir lá na sinagoga se mostrar e contar o que aconteceu. Mas na realidade não existe contradição. Se nós lembrarmos, né, e partirmos pela questão histórica, nós sabemos que os leprosos naquela época eles eram afastados da sociedade, né? E caso algum se curasse, né, daquelas chagas, para voltar ao convívio social, eles tinham que se apresentar na sinagoga, mostrar que estavam curados, fazer um sacrifício de acordo com a lei mosaica.
Então, o que Jesus disse a ele, nada mais foi para que ele cumprisse a lei mosaica, para que ele pudesse continuar participando da sociedade, ter uma vida em sociedade. Não para que ele saísse se mostrando e dizendo, olha o milagre que aconteceu, olha o milagre que foi feito comigo. Mas apenas que ele cumprisse a lei mosaica. E aí nós entendemos a questão do Cristo, né? A questão da fé, a questão da amorosidade. Esse irmão leproso, ele confiou tanto no Cristo que ele, se quiseres, podes me curar. Jesus olhou para ele. Jesus sentiu nele e sentiu dele a vontade de ser curado. Então o Cristo olhou para ele com o respeito que o Cristo olhava para todos. Tratou como igual, como irmão. Né? Então essa passagem, ela traz muito essa reflexão e muito clara a questão da caridade moral, que é a que todos nós devemos adotar no nosso serviço na seara do Cristo, no nosso serviço em prol de cada irmão que necessita de nós. E essa necessidade, meus irmãos, muitas vezes está muito além do bem material. É por isso que é tão importante nós nos colocarmos em sentimento de respeito, de empatia pelo outro. Nos colocarmos no lugar dele e pensar, meu Deus, e se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado. E aí sim, nós vamos poder sentir o que o outro sente. Existe uma frase que fala sempre, né? Quando eu sinto dor, é sinal de que eu estou vivo. Mas quando eu sinto a dor do outro, é certeza de que eu sou humano. Então que a gente possa sentir verdadeiramente o outro nas suas necessidades materiais, emocionais, espirituais, e que a gente saiba ajudá-lo com esse olhar de amorosidade do Cristo. Nos colocarmos a serviço desse irmão. Né? Então eu falo sempre que nós somos servidores na seara do Cristo. Então que a gente possa realmente ser servidor. E é nesse momento, quando nós compreendemos que nós não estamos ali a fazer um favor para o outro, mas que nós estamos a serviço do outro, essa é a verdadeira caridade moral. É essa compreensão que nós precisamos ter. Que ao sairmos para um trabalho de assistência, ao sairmos para socorrer um vizinho, um familiar, um irmão na rua que a gente nem conhece, que isso seja colocado em nosso sentimento como algo bom e não como um peso. Ai meu Deus, vou ter que ir lá fazer, não tem outro, tem que ser eu, sempre sou eu, né? Não, que bom que sou eu. É uma oportunidade de trabalho. Que bom que essas oportunidades surgem na nossa frente, para que a gente possa crescer e melhorar enquanto espíritos. É isso que nos dá sentido às nossas vidas. Né? E até aquele irmão que pode até ser um desafeto, que nos fez algo, né? Que a gente possa olhar para o lado desse irmão também. Não é fácil, mas que a gente possa sempre olhar para um lado. E que se algum dia um desses irmãos necessitar de nós, que nós possamos ter compaixão. A compaixão que o Cristo sempre teve por nós e tem até hoje. Tanto é verdade a compaixão e a amorosidade do Cristo por nós, que Ele deixou para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos trouxe a doutrina espírita como consolador prometido. Porque Ele disse, eu vou, mas eu sempre estarei junto a vós. Então, quantas vezes nós mesmos necessitamos do Cristo e numa prece sentida, verdadeira, nós sentimos a presença e a resposta de Deus e do Cristo junto a nós. Então, que nós possamos servir, sermos verdadeiramente servidores na seara do Cristo. Servir sem ostentar, sem querer aparecer o nosso serviço. Que a gente possa divulgar o serviço assistencial da doutrina espírita, sim.
porque isso estimula outras pessoas, mas que apareça o serviço da doutrina, da casa, e não o meu serviço, serviço do grupo. Isso não é ostentação. Ostentação é quando eu quero aparecer mais do que o meu irmão. É como eu vou esmolar, quando eu vou dar uma esmola para o irmão, sem sentimento algum ali, apenas para dizer, olha como eu sou bom. Eu vou finalizar a nossa fala de hoje, e eu digo sempre quando a gente vai fazer uma reflexão, né, relacionada principalmente ao Evangelho segundo o Espiritismo, todo o tempo é pouco, né? E principalmente quando a gente não pode dialogar, né? E ver o que o outro está pensando, refletindo sobre. É muito pouco, porque é muito rico, é de uma grandeza imensa, nos traz ensinamentos imensos. Eu tenho uma coleção da FEB, que é o Evangelho, né, por Emmanuel. E no caso, o Evangelho segundo Mateus, são os comentários de Mateus que foram compilados de vários livros, né? E aí o Emmanuel faz o seu parecer, os seus comentários a respeito dessas passagens. E são várias. Eu escolhi uma delas para que a gente possa finalizar a nossa fala e que a gente também possa refletir, né, que eu acho que vai clarear bastante esses dois itens, né, que nós acabamos de ler. O terceiro item, né, que vem dizer justamente disso, de fazer o bem sem ostentação, que esse é realmente o grande mérito, né, nosso. Ocultar, né, da vida pública, vamos dizer assim, aquilo que nós fazemos de bem, de boa intenção e de coração. Então, Emmanuel, esse texto ele se chama No Culto da Caridade, e ele diz o seguinte: aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho, envenenando as chagas alheias. A caridade não surge apenas na doação de ordem material, é serviço de cada instante e apoio de cada dia. Não comentes o mal para que o mal não se estenda. Não te refiras à sombra para que a sombra te não envolva o caminho. Porque a caridade, meus irmãos, também é não falar mal. É não dar vazão ao mal, né? Quando alguém chega tão, nossa, porque fulano, porque isso, porque aquilo, tenta levar o assunto para um outro lado. Não alimente aquela chaga, aquela raiva, aquela ira, né? Ao pé dos semelhantes, cala o impulso da maldição que começa na leviandade, na crítica. Se junto aos doentes, não te reportes a enfermidade. Se respirando entre ignorantes, não reproves aqueles que ainda movimentam nas trevas. Eu não posso cobrar do outro o desconhecimento, né? Muitas vezes a ignorância, né, propriamente dita, é justamente o desconhecimento das leis do Pai. Como que eu posso chegar? Não, você está errado, você vai queimar no fogo do inferno, você não... Não! Vamos compreender o estado evolutivo que cada irmão se encontra, né? A capacidade de consciência que ele tem naquele momento para compreender essa fala do Cristo, né? Por que eu disse logo no início que cada vez que a gente lê o Evangelho, né, alguma passagem do Evangelho, a gente consegue ver nuances, coisas diferentes, refletir sobre novas coisas. Poxa, isso aqui eu não tinha percebido daquela outra vez que eu li, porque o meu estado de consciência melhorou, né? Eu consegui compreender melhor essa fala. E muitas pessoas leem e compreendem literalmente, né? Não faz uma reflexão do que está sendo dito por meio das parábolas do Cristo, né? Então isso, nós não podemos julgar nosso irmão por isso. Nós temos que compreendê-lo. E se nós não pudermos auxiliá-lo, se ele não aceitar a nossa palavra, né? Não insistamos, oremos por ele. Em determinado momento, todos nós
despertamos. Né? Não insista destacando a perversidade, o infortúnio, embora a vida nos determine o dever de extinguir a penúria, sanar a dor. Lembra-te de que é preciso esquecer a própria superioridade para que a lição não se converta em orgulho e que é necessário ofuscar o nosso propósito de evidência para que o ensejo da luz favoreça as necessidades de confiança. Que nós saibamos levar aos nossos irmãos, criar esse vínculo de afeto, de confiança uns com os outros, para que ele não veja em nós um ser superior a ele, que foi ali levar uma ajuda, mas nos ver como um igual, que somos, né? Todos nós com as nossas mazelas, diferentes umas das outras, mas estamos todos a caminho do aprendizado. Não vale socorrer desesperando ou ferindo, porque muitas vezes irmãos de outras religiões que necessitam de nós, não vou ajudar porque ele não faz parte da minha religião, ele condena a minha. Não, Deus é um só. Nós não vamos ferir o outro porque ele não comunga conosco da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Quase sempre a carência do próximo prescindirá do teu ouro, desde que saiba soerguê-la ao teu próprio nível, a fim de que se dignifique para o trabalho e se restaure para o sol da esperança. Vincular emocionalmente, afetivamente, criar um vínculo de confiança e respeito mútuo, né? E despertar no outro, que se eu fui capaz de melhorar, meu irmão, você também é. Ajudá-lo no resgate da sua cidadania, né? Dos seus direitos, sem esquecer os seus deveres. Ocultar a mão esquerda para que a mão direita não te conheça a beneficência não é simplesmente atitude de respeito e fraternidade na assistência comum, mas também apelo do Cristo à nossa humildade para que nos amparemos reciprocamente. Sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma que a vida nos oferecerá de futuro, e que apenas praticaremos o amor em nos compreendendo e ajudando uns aos outros por verdadeiros irmãos. Isso está no livro Irmão, da Editora Ideal, capítulo 13. Então, o que ele vem nos dizer, meus irmãos? Que nós saibamos reconhecer o outro como nós, como a nós mesmos, porque hoje o infortúnio que ele passa poderá ser o infortúnio que eu irei passar. Então, que a mão direita não saiba o que dá a mão esquerda não saiba o que dará a mão direita, é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada. Então, que a gente não simule modéstia, que a gente seja realmente, que a gente viva, né, a caridade, com humildade, com amor, que a gente possa dedicar a nossa vida em serviço do bem real, sem esperar recompensas, nem mesmo do Pai, porque às vezes nós queremos barganhar. Ó, Senhor, o Senhor tá vendo, eu tô fazendo bem aqui, então o Senhor vê se resolve minha vida aí. Não. Ele sabe a recompensa que cada um de nós merece. Então que a gente possa se colocar enquanto servidores na seara do Cristo, com a humildade que Jesus teve, com a amorosidade, com o respeito, com a compaixão que ele sempre teve por nós, que nós possamos ter por cada um dos nossos irmãos. Os necessitados de hoje poderão ser aqueles que nos estenderão a mão amanhã. E o que nós fazemos por eles hoje não é pensando, e se for comigo amanhã, então que ele vai me dar a mão, não. É apenas fazer de coração aquilo que o Cristo quis e quer nos ensinar o tempo todo. Que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos colocar à disposição do outro, de verdade, de coração e alma abertos, porque nada melhor, meus irmãos, um sentimento de que você foi útil. Isso é muito importante. É algo que a alma sente
e nos eleva e nos incentiva a nos tornarmos cada dia melhores. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Estão todos bem? Espero que estejam e que tenham passado uma semana de muita luz. Vamos para a parte final? Providencie a sua garrafinha de água, ou a jarra, ou o copo, coloquem ao lado, porque durante o passe à distância, essa água será fluidificada pela espiritualidade. Então, vamos nos esquecendo das dificuldades, das correrias. Vamos respirando fundo, acerenando o coração, a mente, retirando todos aqueles pensamentos conturbados. E vamos imaginar, buscar na memória a figura amada do nosso querido Mestre Jesus, com seus braços estendidos para cada um de nós. E vamos entregar-nos nesse momento nos braços de Jesus. Mestre querido, como é bom, como é salutar estar em seus braços, colocar a nossa vida em tuas mãos. Somos muito gratos pela sua proteção, pelo seu auxílio. Gratos pela vida e por tudo aquilo que o Senhor nos traz como forma de aprendizado. Obrigado, Senhor. Nós te rogamos, Mestre amado, nesse momento, por todas as pessoas, nesse momento difícil do planeta Terra, que estão passando por dificuldades, por provações, que estão sofrendo, algumas já em desespero. Pedimos por todas as pessoas, Mestre amado, para que o Senhor, com seu amor, com a sua luz, conduza cada um desses irmãos pela caminhada da vida. Que todos consigam estender a mão e segurar em tuas mãos, para que o Senhor nos governe, nos conduza, para que o Senhor nos traga ânimo diante das dificuldades, dos embates do dia a dia, das provas, dos sofrimentos, para que onde haja a dor, o Senhor ali esteja, estendendo as tuas mãos. Que o teu olhar amoroso possa se espargir por todo o nosso planeta Terra, olhando cada país, cada povo, vendo tudo aquilo que pode ser feito para amenizar o sofrimento de todos os nossos irmãos. Querido Mestre Jesus, nós te pedimos pelas famílias, pelos lares, para que o Senhor entre em nossos lares e traga o teu amor e a tua luz, para que possamos ser mais compreensivos junto aos nossos entes queridos, para que possamos aprender a perdoar incansavelmente, para que possamos fazer do nosso lar aquele lugar que o Senhor nos pediu, que amássemos uns aos outros, para fazer com que o nosso lar seja o nosso porto seguro.
E que se porventura, Mestre amado, haja algum conflito no lar, junto aos familiares, que possamos parar por alguns instantes, elevar os nossos pensamentos a Ti, pedindo a Tua ajuda, a Tua intercessão junto ao Pai, para que nós possamos mudar a nossa forma de agir, muitas vezes com egoísmo, com orgulho, e que possamos, pouco a pouco, transformar o nosso lar e a nossa convivência com os entes queridos em um lugar, em um momento de paz e de amor. Te pedimos pelo nosso planeta, que passa pelo momento da transição planetária, com tantas provas, provas coletivas, provas individuais. Que o Senhor olhe o nosso planeta com amor e carinho, pois Tu és o nosso governador. Que essa passagem seja a mais leve possível, para que em breve possamos viver num mundo de regeneração. Mas para isso, Senhor Jesus, nós precisamos que o Senhor nos auxilie a nos modificar intimamente, combatendo em nós tudo aquilo que não nos serve, que atrapalha a nossa vida, a nossa caminhada. Que possamos combater o orgulho, o egoísmo, que é o nosso pior defeito. E que possamos, a cada dia, nos renovar em Ti, Senhor Jesus. Mestre, recebe em Teu seio todos os nossos irmãos que estão de retorno à pátria espiritual e consola com muito amor aqueles que ficaram e que perderam seus entes queridos e que estão sofrendo muito essa perda. Sabemos que a dor da separação é muito grande, Mestre, mas com fé e resignação, cada um que perdeu um ente querido poderá se levantar e caminhar a sua caminhada até o momento em que, por Tua vontade, vontade do Pai, o Criador, estaremos todos unidos novamente no Teu amor, Senhor Jesus. Vamos Te rogar para que todos os irmãos nesse momento possam sentir em seus corações, em seu organismo, esse passe à distância, sentir a Tua paz, o Teu amor, a Tua luz, a Tua intercessão, para que respirando fundo possamos sentir o orvalho, a brisa que vem do Teu amor, esse amor infinito, para que possamos nos sentir renovados em nossa fé e possamos continuar com a nossa caminhada, cada dia mais esperançosos e com mais fé. Mestre querido, Te rogamos por todos os nossos irmãos que estão nos leitos de hospital, que estão em seus lares, ainda convalescendo, em recuperação, para que o Senhor visite cada leito, cada UTI, levando o Teu amor, a esperança e a fé a cada um que tem passado por esses reveses na área da saúde. Mestre querido, fluidifica a água, Senhor. Coloca ali tudo aquilo que necessitamos. Ajuda-nos, Mestre querido. E quando estivermos já combalidos, cansados, que possamos olhar para Ti e Te enxergar com a mão estendida para nos levantar e para nos ajudar em nossa trajetória. Obrigada, Mestre amado.
Que o Senhor esteja conosco, Senhor, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Nós esperamos que todos tenham gostado muito dos trabalhos dessa noite e que todos permaneçam em seus corações com o nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja.